Vamos começar mais uma live. Oba, oba, oba. Vamos colocar o nome como definir metas financeiras. Vamos colocar como PIN. Muito bem, que delícia. Primeiramente quero agradecer todo mundo que estava comigo na live passada, todos os comentários, a todos muito obrigado, a todos que me mandaram perguntas, a todos que me pediram orientação, a todos que me pediram uma consultoria financeira. Eu quero agradecer a todo mundo e dizer que meu intuito aqui é sempre trazer o melhor de mim, é sempre trazer tudo que eu aprendo, tudo que eu tenho aprendido no meu trabalho como consultora financeira, tudo que eu tenho aprendido em relação, oi Lê, em relação a consultoria financeira, a finanças, a dinheiro, a metas, a como se organizar financeiramente, e assim a gente vai progredindo aqui no passo a passo, passando um pouquinho mais de informação para todo mundo, dia após dia, e a gente vai, coloquei aqui como PIN, e a gente vai conseguindo orientar, né, um pouquinho mais de pessoas, especialmente a nossa comunidade brasileira, que precisa ali se reeducar, se estabelecer em relação às finanças, inclusive as metas, né? Então, só pra gente recapitular um pouquinho, como a gente falou na última live, né, sobre dívidas, né? E aí, nas dívidas, em relação às dívidas, nós falamos como que nós conseguimos diagnosticar, né? Olhar para o problema, olhar para a situação como ela é e como ela deve estar e deve ficar, né? Então, só recapitulando um pouquinho sobre isso da semana passada. Então, fazer diagnóstico é fundamental, tá? Fiz aqui um passo a passo porque tem tanta coisinha que eu quero trazer para vocês que é tão importante e que é fundamental nesse passo a passo de metas, porque tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente trazendo um monte de informações sobre isso, só que cada um vai pegar um pouquinho da informação de cada um, vai sentar com o consultor financeiro, vai restabelecer ali como você deve fazer dentro do que você já está fazendo, ou se você não está fazendo, como você deve fazer, aonde você deve começar, né? E como você deve organizar suas finanças, né? Para assim, depois do diagnóstico, como a gente falou na última live, diagnosticou, agora vamos falar sobre metas, né? Vamos estabelecer metas. Primeiro, todo mundo sonha, todo mundo tem um desejo, todo mundo tem o desejo de mudar de vida, todo mundo tem o desejo de mudar de carro, de casa, enfim, né? De restabelecer ali a sua situação financeira depois do Covid, né? Depois da situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas mudaram o padrão financeiro, muitas pessoas mudaram de trabalho, muitas pessoas deixaram de trabalhar o tanto que trabalhavam, né? E ter a renda daquela maneira, a renda da casa mudou para muitas pessoas. Então, depois de feito o diagnóstico, agora a gente vai seguir com as metas, né? Eu, primeiramente, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que eu, como consultora financeira e como brasileira, o meu intuito aqui é sempre dizer para vocês o máximo de informações de tudo que eu venho aprendendo, de tudo que eu venho colhendo de informações nesse meu mundo, de exemplos, de histórias. Às vezes eu trago algumas histórias ali nos stories, né? E trago alguns insights ou algumas dicas, né? Nos stories também. Então acho bem legal, todo mundo tá sempre de olho ali nos stories. Mas vamos lá. Todo mundo vai falar pra mim, diagnosticar é fundamental. Como a gente falou na live passada, é diagnosticar. Aí vão falar, Ana Karina, o que é isso? Explica aí, o que é isso aí, né? Aí eu vou falar, bom, é possível a gente entender onde a gente tá para entender onde a gente quer chegar, né? A gente precisa saber onde a gente tá, qual é a nossa situação, o que a gente tá fazendo pela gente, para depois a gente poder saber onde a gente quer chegar, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, antes da gente pensar em meta, antes da gente pensar em sonho, a gente tem que pensar num propósito. A gente tem que pensar num propósito de vida, a gente tem que pensar num propósito como um pré-requisito para a gente selecionar
as nossas metas, né? Os nossos ideais. Bom, e aí a gente tem que separar essas metas, pequenas, médias e grandes, longo prazo, curto prazo e de imediato, que a gente já quer resolver esse mês, esses 6 meses, né, ou a um ano, tá? Então a gente tem que aprender ali que algumas metas vão ser a longo prazo e a maioria das médias a longo prazo a gente vai ter um pouquinho mais de sabedoria para não agir no impulso, né? Pra gente não vir com o impulso de fazer uma compra, né? E pronto, agora tô com a meta de comprar uma casa. Vamos lá, começa a procurar uma casa, e aí às vezes não é aquilo que você queria, não é no bairro que você queria, não é nas condições que você estava procurando, mas você agiu pelo impulso. Então vamos colocar as metas, né? Ótimo. A gente também tem que lembrar que, vou dar o exemplo aqui do emagrecimento, tá? O emagrecimento não é uma meta, eu quero emagrecer, não é uma meta. A meta, pelo menos na minha opinião, tá? Tudo que eu falar aqui é minha opinião. Pelo menos a meta não é o emagrecimento, a meta é como eu vou chegar ao emagrecimento, né? Eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário. Como é que eu vou fazer isso para chegar onde eu quero chegar, tá? Então, tá todo mundo acompanhando aí? Dá um ok aqui pra mim. Então, vamos lá. Então, estabeleceu a meta. Eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero reformar a minha casa, quero me formar em tal faculdade, quero mudar de profissão, quero mudar de carreira, né? Quero fazer o meu plano de aposentadoria, né? Que eu acho super bacana, super válido a gente começar novo. Depois a gente vai falar sobre isso, né? E a partir daí... Eu repito que aí, a partir daí, depois que você já tem esse propósito, aí sim você tem uma meta, tá? Aí a gente vai fazer isso tudo escritinho num papel. Vamos pegar um papel, uma caneta e vamos lá marcar tudo. O que a gente tem que marcar? A gente tem que marcar as nossas metas. De preferência na frente de um espelho, num quadro de visualização, em algum lugar onde você veja todos os dias e a sua constância naquele pensamento se siga por muito tempo, né? Você não se perca aí no meio do caminho, tá? Então acompanhando aí, né? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que colocar ali na meta. Primeiro ponto, a gente, de um lado do quadro, né? Se você fizer num quadro, você coloca ali suas metas e do outro você coloca algumas regrinhas, né? Então a gente tem que pagar, a gente tem que partir do princípio que a gente tem que pagar a nós mesmos primeiro, né? Seja 30%, seja 10%, seja 70%, seja a porcentagem que você conseguir estipular, ou que você, com um consultor financeiro, com a ajuda de um consultor financeiro, você consiga chegar a esse valor, tá? A gente sempre fala que no mínimo tem que ser 10%, tá? No mínimo 10% do que você ganha. Tem famílias que já vêm com esse crescimento, as crianças já crescem, né? Os adolescentes já crescem escutando sobre isso, e aí a gente já vem numa educação. A grande maioria das pessoas, numa educação de educação financeira, a grande maioria das pessoas não passam por esse processo de educação financeira. Por isso que muitos de nós, a gente corre atrás do prejuízo tarde às vezes, né? Mas é melhor a gente começar, tá? Então a gente já estipulou uma prioridade, que são as metas, e uma prioridade que são o pagamento, né? Pagar-se a si mesmo primeiro. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Se você ganha R$2.000 ou dólares por mês, né? E você não separa nada do que você ganha, a probabilidade de você ter que trabalhar, você não guarda nada, você não faz uma reserva para você, a probabilidade de você ter que trabalhar pro resto da sua vida é bem grande. A gente não precisa ter uma bola de cristal pra gente chegar a essa conclusão, né? A gente vai com certeza ter isso como uma meta, se você não tiver uma meta de guardar dinheiro para você, tá? Então, isso é um ponto. Vamos aprender com os exemplos, vamos olhar as pessoas ao nosso redor, né? Os vizinhos, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, as pessoas que estão próximas de nós, e vamos aprender com os exemplos, né? Por que a gente vai aprender com os exemplos? Porque se você tá vendo que seu pai ou sua mãe, especialmente agora em época de pandemia, né? Você tá vendo que tá passando dificuldade, que tá com uma aposentadoria pequena, que não tá conseguindo, às vezes, pagar as contas, né? A gente precisa aprender com esses exemplos, o que eles fizeram e o que a gente não vai repetir, né?
Então, vamos aprender com os exemplos. Teve uma vez que eu estava fazendo um atendimento para uma cliente, uma família, uma mãe solteira com duas crianças pequenas, e a mãe dela estava ali me rodeando e tal. E aí a mãe dela virou e falou assim, e eu vi que ela estava prestando bastante atenção no que eu estava falando, mas ela em nenhum momento interrompeu. E aí ela virou para mim e falou assim, bom, essa reunião que a minha filha está tendo com você, talvez seja a reunião mais importante da vida dela. Se não for da vida dela, para mim eu vou considerar como a reunião mais importante. Porque eu nunca tive a oportunidade de alguém sentar comigo para me explicar, para me contar alguma coisa sobre dinheiro, que dirá sobre um plano de aposentadoria. Hoje eu já tenho tanto de idade, ela falou a idade dela, né? E eu, provavelmente, a grande probabilidade de eu continuar pagando um plano de aposentadoria que eu vou ter uma rentabilidade, uma aposentadoria bem pequenininha, lá no final é grande e eu vou ter que continuar trabalhando, como a maioria dos brasileiros que aposentam e continuam fazendo bico, trabalhando, enfim, né? E aí ela contou a história de uma vizinha, que aí ela falou, eu não consegui formar nenhum filho meu, eu não consegui dar faculdade para eles não têm formação. A minha filha veio para os Estados Unidos, né, por conta própria, pela vida dela mesmo, por situação da vida dela. E a minha vizinha, que eu olhava e falava assim, gente, essa mulher não aproveita a vida, ela não curte a vida, ela não sai, ela nada. E eu sempre gastei, nunca, ela me contando, né, nunca economizei no supermercado, nunca pesquisei nada, nunca deixei de comprar uma coisa que eu queria, porque eu pensava, eu trabalho tanto, né, ela me contando isso e eu quietinha, né, escutando. Eu trabalho tanto, né, e aí eu não posso me dar o luxo de comer uma pizza ou de, sei lá, né, comprar uma bolsa, um sapato, enfim. E aí ela contando que em plena pandemia ela encontrou essa vizinha, né, que ela sempre olhava e falava, nossa, mas a fulana mandou a filha pra outro país, falou o nome do país, pagou, custeou a moradia dela lá, ajudou a filha. Depois a filha começou a mandar dinheiro pra mãe e essa mulher guardava dinheiro e não saía, não passeava, não fazia nada, não sei o quê. Hoje ela encontra comigo na rua e fala que tá com uma aposentadoria de X, que não tá trabalhando mais e que ainda tá indo visitar a filha lá na Austrália. E aí eu fiquei olhando pra ela e falei assim, uau, eu nunca economizei, nunca guardei dinheiro. Podia ter guardado em certa época, ela até falou pra mim, em certa época eu ganhava muito bem, eu podia ter guardado e eu não fiz isso, então não coloquei o meu futuro como uma meta, né? Então a gente também precisa pensar nesses exemplos. Então quando eu falo, vamos aprender com os exemplos, são exemplos assim. E aí ela falou, se a minha filha tá aprendendo isso, eu tô muito feliz, porque ela tá tendo uma oportunidade que eu não tive. E talvez se eu tivesse conversado com a vizinha e não criticado, né, ela falou pra mim, não criticado, eu teria aprendido com ela e teria conseguido estar ali no plano de aposentadoria como ela está hoje, né? Então, quando eu falo em aprender com os exemplos, é a gente ver ali os erros e acertos e colocar pra nossa experiência, né, como experiência de vida. Bom, vamos lá. Essa história eu contei num stories e deu muito, sabe, muito retorno, assim, as pessoas, uau, meu Deus, às vezes eu vejo isso na minha mãe, vejo isso na minha tia e não paro pra pensar, né, que eu tenho que mudar o meu futuro. Bom, e aí, agora a gente vai falar então, e isso é muito sério, tá, gente, isso é muito sério, porque a gente fica pensando assim, vou fazer isso amanhã, vou fazer isso depois de amanhã, vou ver isso no mês que vem, quando eu ganhar mais, quando eu mudar de trabalho, quando eu mudar de carreira. E assim o tempo vai passando, assim como dessa senhora que tá aí há tantos anos tentando aposentar e tá pagando hoje o mínimo e não vai conseguir um plano de aposentadoria bacana do tanto que ela já trabalhou na vida, né? Infelizmente. Então tá, eu vou contar uma história pra vocês que eu lembrei agora falando disso. De economia, né? A professora da minha filha ontem veio no carro entregar ela pra mim e aí falou assim pra mim, tava aqui falando de viagem com as crianças, né? E aí a Sofia veio me dar uma aula de economia. Daí eu falei assim, ela falando pra mim, né? Por quê? Aí ela falou, porque ela virou pra mim e falou assim, você quer muito ir pro Brasil? A professora tava dizendo que queria ir pro Brasil o mais rápido possível, mas por causa da pandemia e tal, e contando ali a história pras crianças. Aí ela falou assim, quero muito ir pro Brasil. Vou te ensinar uma coisa, professora. Faz uma limonada bem gostosa, vai pra frente da sua casa, vende a limonada e salva o dinheiro pra você ir pro Brasil.
assim você vai conseguir ficar rica, assim você vai conseguir o dinheiro para você ir pro Brasil. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, bem sua filha, né? A cara da sua filha fazer isso, né? Eu dei risada, né? Eu falei, gente, tá aprendendo já como salvar dinheiro. Então, às vezes isso também é uma meta. Às vezes você também precisa fazer um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, vamos olhar aí o exemplo dessa criança que tava dando um exemplo pra professora ali, né? Eu até brinquei com ela, falei, eu vendia geladinho na porta de casa quando era criança, até vendi limonada, suco, pra poder comprar uma coisinha ou outra quando era criança com as vizinhanças ali, né? E ela achou super engraçado eu contar essa história, a minha filha, né? E aí você pensa assim, de repente se você não tem hoje fez lá o diagnóstico do cartão de crédito da live passada, fez o diagnóstico de contas e tudo, sentou com o consultor financeiro, não tá sobrando, como que a gente vai fazer? Vamos pensar numa maneira pra gente colocar ali de alguma maneira algum dinheiro para trabalhar ao nosso favor. Então vamos lá. Então se você ganha 2.000 reais ou dólares por mês, se você guardar pelo menos 200 dólares por mês e aprender as estratégias certas, esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Aprender as estratégias certas para você não esquecer de como fazer o dinheiro trabalhar para você. Existem estratégias que estão aí no mercado há décadas, existem estratégias que estão aí para nos ajudar, que os milionários usam, que são proteções para o seu dinheiro, livre de imposto de renda, várias estratégias que vão fazer os juros compostos trabalhar para vocês, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, ao seu favor. Então, se você ganha 2.000 e consegue guardar 200, já é um grande passo. Se você consegue guardar 100 por mês, aquela pizza, aquela saída, faz as metas, visualiza o seu quadro de metas todos os dias, e aí quando você for comprar qualquer coisa, ou for sair para comer uma pizza, ou for sair para dar uma volta, fazer qualquer coisa, extrapolar, você vai pensar nas suas metas. E aí você vai falar, uau, eu tenho uma meta, eu tenho um plano de aposentadoria para fazer, eu tenho uma casa para comprar, eu tenho um carro que eu quero comprar, eu tenho um projeto de emagrecimento que eu quero pagar a academia X, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então tudo vai ser pensado de uma maneira bem sensata para você alcançar suas metas. Consegue guardar os 200? Ótimo. Não consegue guardar os 200? Consegue guardar 100 dólares por mês? Guarda os 100 dólares por mês, são 1.200 por ano. Se você souber aplicar esse dinheiro numa estratégia correta, que vai trabalhar os juros compostos, que vai fazer o dinheiro trabalhar para você e que vai estar protegido de imposto de renda, de credor, de juiz, de corte, vai ser bom para você. É uma saidinha que você deixa por mês de fazer. É um dinheiro que você faz extra, é um trabalho extra que você faz, que você coloca como meta planejar o seu futuro, vai ser bom para você, vai ser ótimo para você, né? Então a gente tem que pensar que existem estratégias que estão no mercado disponível para nós e acessível para nós. Tem muita informação. Se você precisa de ajuda para talvez encontrar dinheiro dentro do seu orçamento, quantas vezes eu falo isso aqui nos stories, nos reels, nas lives, que a gente encontra dinheiro dentro do orçamento, escondido dentro do orçamento do cliente. Vamos achar o dinheiro escondido dentro do orçamento do cliente. Como que é esse dinheiro? Vamos fazer um funil financeiro, um membership, uma conta que você tá pagando ali, não tá usando, às vezes uma conta que você tinha ali de livros online, qualquer coisa que você consiga juntar o dinheiro, fazer uma limonada para vender, né? Vamos fazer isso para colocar no dinheiro, salvar esse dinheiro para colocar para trabalhar para você para o futuro. Seja para comprar uma casa, seja para você aplicar esse dinheiro e depois pegar esse dinheiro emprestado de você mesmo. Existem várias estratégias que a gente precisa estar sempre falando aqui. Semana que vem eu vou trazer uma amiga minha aqui pra gente fazer uma live super legal que vai bombardear a cabeça de vocês. Tudo isso que a gente está falando aqui não é impossível, não é um mistério, não é impossível para ninguém, é possível para todo mundo. Desde que você lembre que você tenha prioridade, que você escolha as suas prioridades e que você coloque em prática
né, o que você aprende, a educação financeira que está sendo disponível para você, que está disponível para você. Se você está sabendo de um produto e está na dúvida, ou de um investimento que você quer aplicar esse dinheiro, senta com um consultor financeiro, troca uma ideia, conversa. Existem estratégias maravilhosas no mercado que a gente pode apresentar para você. Eu trabalho com estratégias financeiras para famílias residentes nos Estados Unidos e para famílias que não residem nos Estados Unidos, mas querem ter o seu dinheiro protegido, querem deixar como herança, querem sucessão de herança, proteção de patrimônio em dólar. Então a gente dolariza esse dinheiro. Então existem várias ferramentas no mercado que tem muita gente que ainda não conhece, assim como essa senhora que eu estava dando exemplo no começo da live. Ela nunca foi exposta a essa realidade, ela nunca foi exposta a produtos assim, ela não tem, né, quanto mais a pessoa tem idade, menos acesso à internet ela tinha, né, na época, ou até hoje tem um pouquinho mais de dificuldade. Então não estuda, não vê, não assiste um canal, não assiste uma palestra, né? Então existem coisas que às vezes a gente precisa focar hoje para não acontecer como essa senhora no amanhã. E aprender com os exemplos. Eu acho primordial a gente aprender com os exemplos. Bom, todo mundo acompanhando aqui. Então a gente precisa aprender o poder dos juros compostos, né? A gente precisa aprender o que é juros compostos. O que ele vai fazer pra gente? Onde eu vou aplicar esse meu dinheiro? Como que eu vou ter rentabilidade no futuro? Como que eu vou ter proteção do meu dinheiro? Como é que eu vou alcançar as minhas metas no futuro? O que eu vou fazer? A gente não sabe. Se a gente não buscar informação, a gente vai continuar sem saber. E aí como que eu vou cumprir minhas metas? Né? A longo prazo, a curto prazo. Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou comprar uma casa? Como que eu vou comprar um carro? Como que eu vou fazer uma faculdade? Eu vou fazer uma transição de carreira se eu não tiver um dinheiro guardado? Se eu não tiver uma renda extra para me garantir, né, esse tempo dessa transição de carreira? Ou se eu não tiver uma reserva financeira para uma época, como eu falei na live passada, para um furacão, para um planejamento financeiro de uma mudança de vida que você queira, para você dar o seu salto financeiro. Tudo isso requer planejamento, requer que... Não quero que ninguém fique pensando, meu Deus, tem que fazer 1000 planilhas, nada disso. A gente realmente só precisa focar, saber o que a gente quer, ter determinação, ir lá e acreditar. Tem muita gente que não quer falar sobre esse assunto, muitas pessoas não querem falar sobre esse assunto, especialmente quando é casal, né? Não quer falar porque às vezes a pessoa não quer se frustrar, às vezes a pessoa não quer se sentir fracassado se não conseguir, às vezes a pessoa não quer pensar que o outro pense, né? Ela não quer, nossa, eu não posso falar sobre isso porque o outro vai pensar que eu não gosto de falar sobre dinheiro, sobre dívidas. Então existem também alguns medos e algumas crenças limitantes que às vezes nos impedem de encontrar esses produtos que a gente estava falando aqui, que são estratégias financeiras para auxiliar a gente a alcançar as nossas metas. Porque não é fácil, realmente não é fácil, só que não é impossível. É possível para todo mundo, informação tem de monte no mercado, basta você começar a selecionar e começar a colocar em prática. Se você não colocar em prática, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Qual que é o seu propósito? Lembra lá do começo da live, qual que é o seu propósito? O que é que você quer fazer com o seu dinheiro? Existem estratégias que podem te ajudar e vão te favorecer anos-luz em relação a isso. Todo mundo acompanhando, né? Bom, então, o que eu quero falar aqui pra vocês, então, é que a gente precisa aprender a investir, a gente precisa aprender aonde colocar o dinheiro. Para isso, a gente tem a oportunidade, eu sou consultora financeira, eu posso te ajudar, te dar o salto financeiro, a te dar o primeiro start, para você começar a pensar onde você vai aplicar o seu dinheiro. Se você vai guardar, se você precisa de uma reserva, porque existem famílias que precisam de uma reserva. Eu sempre falo para os meus clientes, se são um casal, os dois são autônomos, especialmente quem mora aqui nos Estados Unidos, né? Os dois são autônomos. Se um dos dois hoje para de trabalhar, quem é que vai pagar as contas? O outro vai ter que trabalhar dobrado, ou o outro vai ter que cuidar, se for no caso de uma doença, né? Cuidar do outro, e aí quem vai pagar as contas? Quem vai cuidar dos filhos? Vai ter que mudar a estrutura familiar, ou cair o padrão da família, né? Ou se a família tem uma reserva financeira, muito bom, graças a Deus,
aí vai viver da reserva financeira. Mas aí, se a reserva financeira for pequena ou a reserva financeira acabar, aí é outro planejamento. Então, quando a gente fala de procurar um consultor financeiro, eu sou consultora financeira licenciada pelo estado da Flórida. Se a gente fala de fazer uma estrutura financeira, um planejamento financeiro para uma família, a gente vai olhar a família por um todo, a gente vai olhar quantas pessoas tem na casa, quem traz a renda, quem é a renda maior, se deve, se não deve no cartão de crédito, se tem casa própria, o que tem, né? E onde a pessoa tá, o diagnóstico é isso, né? Onde a pessoa tá e onde ela quer chegar. Ou onde ela está e onde ela não está o que ela não está enxergando, aonde ela está, né? Porque tem muitas pessoas que falam aí na mídia, falam, a pessoa já, né, tá devendo mesmo, um dia ou mais, uma churrascada ou mais, uma saidinha ou mais, né? Tô devendo no cartão de crédito, vou passar só mais essa. E aí depois vai perdendo o controle. Então, o trabalho, o papel do consultor financeiro é ajudar a pessoa a diagnosticar e ajudar a pessoa a cumprir, ajudar a pessoa a encontrar a estratégia correta para fazer esses $100 por mês que ele está guardando, que são 1.200 por ano, duplicar, né? Tudo duplicou. Por que você também não pode pensar agora nessa época da pandemia? Eu estava conversando com meu marido estava falando que tudo nas lojas está, na área dele está o dobro de preço. E aí a gente fica pensando assim, tudo subiu, mas a gente continua não pagando a gente continua não aumentando o nosso salário, a gente continua não nos pagando, né, o que realmente a gente precisa. Se a gente não tirar, que seja pouco, que seja $100, você acha pouco? Tá bom, que seja R$100, você acha pouco, mas que seja alguma coisa. Por quê? Porque se você não fizer isso, sempre irão existir outras prioridades na sua vida. Sempre vai ter um filho que você quer dar um presente, sempre vai ter uma viagem, sempre vai ter o aniversário de alguém, sempre vai ter uma roupa, uma coisa que você quer comprar, sempre vai ter uma academia que você quer pagar, ou um celular que você quer trocar. E aí você vai adiando, vai adiando, vai adiando. Eu costumo dizer não, todos nós da minha área de trabalho, a gente fala isso para os nossos clientes. O fermento do bolo é o tempo, né? Então, quanto antes a gente começar a história da senhora que eu contei agora no começo da live, o que ela falou para mim? Eu não tenho mais tanto tempo, então mesmo que eu guarde pouco, esse pouco vai me ajudar em alguma coisa, mas vai ser pouco, eu vou ter que continuar trabalhando. Então, se você ganha $2.000 ou R$2.000 por mês e não guarda nada, a probabilidade, não tem bola de cristal, mas todo mundo aqui vai concordar comigo, a probabilidade de você trabalhar pro resto dos seus dias é bem grande. E se você não procurar, a consultoria financeira para muitas pessoas que têm acesso é gratuita. Eu faço a consultoria financeira gratuita, eu cadastro a pessoa numa palestra, faço convite para uma pessoa assistir uma palestra de educação financeira gratuita. Então, se você tem a possibilidade de mandar essa live para alguém, de ensinar alguém, né? Lembra da historinha que eu tava falando aqui da minha filha? De tanto ela me ouvir falar, ela virou uma professora e falou, faz limonada para vender, para você salvar dinheiro, para você fazer a viagem que você quer. Então, a história da gente tem que servir como exemplo para os outros. A minha história, sempre falo isso, tem muitas pessoas que perguntam pra mim, como que você fez para ir para os Estados Unidos? Foi da noite pro dia? Não foi, mudou, tirou uma licença, trabalha com outra área. Como que isso tudo aconteceu? Meta, primeiro propósito, né, que a gente falou, meta, planejamento e execução. Eu comecei o planejamento, coloquei lá no meu quadro de visualizações tudo que eu queria, coloquei as metas que eu queria, mas eu comecei a colocar em prática, comecei a estudar como que é a mudança para os Estados Unidos. Eu e meu marido, estudando. A gente trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, a gente via vídeo, a gente lia material, a gente estudava como era a mudança para os Estados Unidos. Não foi fácil? Não foi fácil. Não foi confortável? Não foi confortável. Mas a gente precisou fazer. Por quê? Porque era uma meta nossa, a gente queria cumprir essa meta. E graças a Deus a gente completou a meta com sucesso. Como que foi para tirar uma licença? Tem muitas pessoas que perguntam, você como brasileira enfrentou dificuldades e tal? Gente, claro que sim. Só que eu coloquei como uma meta. Eu tenho como uma meta ajudar a maior parte da população brasileira que eu puder.
Todo mundo que tiver ao meu redor eu quero ajudar. Se for 100 pessoas que quiserem me ouvir, que quiserem as minhas dicas, vão ser 100 pessoas que eu vou dormir tranquila, que eu fiz o meu melhor, eu ajudei essas pessoas com todas as dicas possíveis que eu aprendi aqui. Coisas que eu não aprendi no Brasil, coisas que eu contei pra vocês na live passada, que eu não soube administrar o dinheiro que eu tinha, investi numa loja, coloquei tudo que eu tinha e perdi tudo que eu tinha e ainda saí sem 3 carros e com uma dívida de cartão de crédito. Então, existem coisas que a gente precisa aprender com o exemplo, como eu falei no começo da live, e a gente precisa seguir, né, as metas, mas também aprender com os nossos próprios exemplos. Então, o planejamento é necessário, focar nas metas é necessário e lembrar que o tempo é o fermentinho do bolo. Se você tem $50, $50, é pouco que você vai salvar para o futuro? É pouco. Mas se você economizar numa pizza, se você economizar numa TV a cabo que você paga que é caro, ou num plano de internet, ou num plano de celular, muda de operadora, muda de seguro de carro, tem tantas dicas que eu vou trazendo para vocês aqui aos pouquinhos, né, do funil financeiro. Eu falei na live passada, eu já encontrei $800 na conta de uma cliente, mas eu já encontrei 50, mas eu já encontrei 30, mas eu já encontrei $20. Então, tudo depende da estrutura que a família tá, aonde a família está e aonde ela quer chegar. Tô dando oi aqui pro pessoal, tô dando oi aqui com a mãozinha para não perder o pique aqui. Então, lembra, se você guarda $100 ou R$100 por mês, eles são 1.200 por ano. Tá, você vai ter 1.200 por ano, mas e aí, você vai deixar na poupança? Fiquei muda agora. Eu mostro pra vocês, pra quem quiser, detalhadamente, que é legal também fazer essa estrutura. Eu tô com uma pessoa aqui que vai contar aqui daqui a pouco, eu tenho certeza que ela vai escrever aí, a história do ar-condicionado, né, Aline? Mas, claro que se você lembrar que eu falei aqui no comecinho da live, gente, deixa eu tomar uma água, pera um pouquinho. Falei muito aqui, ó, direto. Se você lembrar que eu falei aqui no comecinho da live que existem estratégias financeiras, que existe os juros compostos, que vão te ajudar a encaixar esses $100 ou esses R$100 para ajudar a alavancar a sua vida, para ajudar a duplicar isso, para fazer os juros compostos trabalhar para você. Manda essa live pro pessoal aí, gente, esqueci de falar isso. Manda na setinha, você nem sai da live. Para fazer o dinheiro trabalhar para você, gente, vamos aproveitar. Claro, existe o que eu falei na live passada, é necessário você ter uma reserva financeira para uma emergência. Já peguei casos de clientes também que falam para mim, eu não preciso fazer plano de aposentadoria, eu tenho tantas casas de aluguel, eu tenho apartamento, eu tenho apartamento alugado no Airbnb, enfim. Aí eu falo assim, tá, mas se acontece uma emergência, lembra da história que eu falei aqui, se os dois são autônomos, e aí um dos dois cai doente, e aí por um tempo indeterminado, Deus o livre guarde, vamos falar ali, né, do fulano, né, não vamos falar de ninguém que tá nessa live, mas a pessoa fica doente. E aí a gente paga as contas como? O outro vai trabalhar dia e noite e dia, de segunda a segunda. E se tem filho, quem vai cuidar dos filhos? No caso de quem mora aqui na América, quem mora aqui sabe muito bem que a gente tem amigos, a gente tem pessoas que a gente conta, mas todo mundo tem uma vida, né, super corrida, ninguém vai dar conta de ficar cuidando dos seus filhos por muito tempo. E aí você vai pagar babysitter, você vai pagar a escola, você vai pagar daycare, enfim. E aí como é que vai pagar as contas? Então, o caso da poupança, se for pensar numa reserva financeira, guardar numa poupança é legal, porque o caso dos clientes que viram pra mim e falam assim, mas eu tenho tantas casas alugadas. Aí eu falo, mas se acontece uma emergência, como é que você faz? Vende tudo a preço de banana? Ou não vende? Porque até vender, pagar o imposto da venda, pagar cartório, pagar isso, pagar aquilo, lascou, né? Perdeu muito dinheiro. Então, às vezes é melhor realmente ter o dinheiro guardado na poupança. Mas se existem estratégias financeiras usadas por décadas por milionários americanos que estão fazendo o seu dinheiro duplicar, triplicar, fazer os juros compostos trabalhar para você, colocar o dinheiro para trabalhar para você, por que não?
né? Por que a gente não se dá esse direito? Por medo? Por crença limitante? Porque somos brasileiros e não tivemos educação financeira? Não, vamos mudar esse quadro, vamos mudar essa história. Vamos começar a fazer pequeno para a gente chegar grande, mas vamos começar. Ou então vamos começar médio para a gente chegar maior ainda do que a gente está planejando? Ótimo, mas a gente precisa começar. Eu vou parar um pouquinho para perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer mandar algum comentário. Oiê, cheguei, kkk, consegui. Boa noite, querida, boa noite, Val. Adoro esse querida dela, gente. Essa é minha companheira de live. E aí a gente tem que pensar, deixa eu só bater o meu olho aqui, quando vocês vão pensando aí se tem perguntas. Deixa eu bater meu olho aqui pra ver se eu esqueci alguma coisa. E lembrar que a gente tem que pensar que a gente tem que sair da zona de conforto. Quando a gente fala de meta, a gente fala de propósito, a gente tem que sair da zona de conforto. Porque eu não sei vocês, mas eu e meu marido, quando a gente colocou a meta de vir para os Estados Unidos, todo mundo chamou a gente de louco. Todo mundo falou, vocês são malucos. Meu marido era funcionário público no Brasil. E aí vocês vão para um país, vocês vão ser quem lá? O que vocês vão fazer da vida? Nananã. Então, quando você tem um propósito, você tem que olhar os exemplos dos outros, né? Mas você tem que selecionar quem você vai escutar. Escolha um mentor, escolha uma pessoa ali na internet também, porque na internet tem um bombardeio de informação que às vezes são coisas que vão encaixar com a sua realidade e às vezes são coisas que não vão encaixar com a sua realidade. Então também você precisa entender que isso não pode conflitar com a sua meta. Você não vai desistir de um projeto de emagrecimento porque você viu que a fulana não deu certo. Mas e aí? Se esse projeto de emagrecimento é o seu sonho, é a sua meta, vai lá e faz. Sai da zona de conforto. Mudar para um país é sair para outro país é sair de uma zona de conforto grande. Fazer uma transição de carreira como eu fiz também é sair da zona de conforto. Foi fácil para mim? Não, não foi fácil. Foi fácil para mim mudar para um outro país com uma língua diferente, sem nenhum parente, só com alguns poucos conhecidos, com uma filha pequena no colo? Não foi fácil. Mas eu planejei, eu estipulei o prazo das minhas metas, eu estipulei as minhas metas e eu cheguei lá. Assim também foi o prazo da carreira. Essa carreira de consultora financeira, eu já venho namorando desde 2017. Existiu um processo todo para eu chegar lá e eu cheguei. Então, eu sou melhor do que alguém que está assistindo aqui? Claro que não. Só que eu fui buscar informações, eu busquei uma pessoa que me mentoreasse, eu busquei orientações de pessoas que se encaixassem no meu perfil, né? Eu sou uma pessoa que gosto de ver um monte de coisas na internet, mas nem por isso eu vou seguir tudo que todo mundo tá falando, ou qualquer modinha, né? Só que o que a gente está falando aqui são de estratégias financeiras, e quando a gente está falando de estratégia financeira americana, quando a gente está falando de estratégias financeiras usadas por décadas por milionários, que a gente pode citar em vários livros aqui que são falados, né? Pai Rico, Pai Pobre, Mente Milionária, O Segredo da Mente Milionária, os livros do Tony Robbins, todos eles falam desses planejamentos financeiros. E falam de metas. Só que ninguém tá falando pra vocês ficarem os loucos das planilhas, anotando tudo que entra, que sai, não sei o que. Lembra? A gente falou. Teve um Reels que eu fiz agora, tá lá na minha timeline, no meu feed, na minha timeline do Facebook também, falando sobre, anote tudo, o que entra, o que sai, né? O quanto você ganha, o que entra, o que você sai. Isso é um controle financeiro, mas ninguém quer que você fique anotando o cafezinho do Starbucks, que você vai lá e passa $5. Só que se eu entrar aqui pra falar pra vocês que $5 por dia você consegue fazer o seu plano de aposentadoria bem rápido, isso é fato. Isso eu levo vocês para uma palestra que vai mostrar para vocês fato. Então eu sento com cada um de vocês que tiverem essa dúvida e mostro para vocês que $5 por dia faz a diferença. Se a gente for transferir em real, $5 por dia é melhor do que nada, né? Exatamente, precisa ter foco. Então, tendo foco, sabendo usar a estratégia financeira, lembrando que existem muitas estratégias que às vezes a gente fala assim, puxa, que bacana que tem essa estratégia, que legal que tem isso, mas isso aqui não é pra mim. Não, é acessível para todo mundo. Falei aqui no começo, residente no território americano pode fazer
qualquer plano de aposentadoria, fazer um atendimento comigo. O estrangeiro também pode. Existem proteções e produtos e blindagem de patrimônio, sucessão patrimonial para o estrangeiro, brasileiro, o brasileiro que está na Inglaterra. Acho que as pessoas aqui que me seguem há mais tempo viram que eu fiz encontros para mulheres na Europa, brasileiras que residem na Europa, né, que querem dolarizar o seu dinheiro, que querem saber dessas estratégias financeiras. Então, tá acessível para todo mundo, tá? E aí a gente tem que lembrar que os juros compostos faz uma diferença naqueles R$100 ou $100 por mês que você guarda, que não vai virar 1.200 no final do ano, que vai dobrar. Então, lembrar que tudo aumenta, e se tudo aumenta, por que você também não pensa no seu salário, por que você não pensa no quanto você paga, você no Brasil, né, o Prolabore, quanto você paga a si mesmo, quanto que você separa dos 2.000, que eu dei o exemplo aqui, dos $2.000, né, ou reais que você ganha por mês, quanto que você paga pra você, quanto que você guarda pra você. Se você não tá guardando, vai trabalhar pro resto da vida. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Vamos lá, alguma pergunta, algum comentário, alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, metas, sonhos, propósito de vida, o que vocês estão aí acompanhando, o que vocês estão achando? A live passada bombou, nós tivemos muitos comentários, tanto no YouTube quanto aqui. Eu recebi, né, É que às vezes eu lembro, às vezes o Vitor também comenta comigo, que é o rapaz que me ajuda no marketing, também fala, recebemos um feedback super positivo da live passada, que é um assunto super difícil, que é como fazer, se livrar das dívidas, né, eliminar as dívidas. Minha vida e nossa empresa mudaram completamente após pensarmos em um Prolabore para a família. Com certeza. E é o que eu falei aqui, a Aline eu acompanho, né? Ela tá sempre me acompanhando também, é o que eu falei aqui. Às vezes é um assunto chato. Se a Aline quiser colocar ali, ela vai colocar para nós ali um pouquinho da história dela. Ela vem de um berço, de uma família com educação financeira. Ela é minha amiga há anos. Então eu posso falar isso. Ela vem de uma educação financeira muito bem aplicada. Os pais dela souberam fazer o planejamento financeiro. E aí, se você... tem uma coisa também super legal que eu queria falar, bem lembrado. Mulheres, não tenham medo de conversar com seus companheiros, com seus parceiros de vida, de dificuldade, de alegria, de tristeza e de aposentadoria também. Não tenham medo de conversar, não achem que vocês foram criadas para aceitar, né, o que o marido tá falando, ou que a mulher não sabe sobre dinheiro, que a mulher não tem que opinar. Gente, não, vamos, a Aline, cara, eu vou falar a história da Aline aqui já. A Aline é uma pessoa que ela sabe de finanças, ela trouxe muita coisa, ela somou muita coisa na família dela, na estrutura familiar dela, com o marido dela, com as filhinhas dela, e a empresa dela, né, como ela disse ali, com o Prolabore da empresa para a família, porque ter o cartão de crédito da empresa, sair pagando tudo lá, né, mistura o dinheiro de todo mundo. Hoje eu conversei com uma pessoa sobre isso. Ele falou pra mim assim, tá tudo muito misturado, eu preciso de ajuda financeira, me ajuda com essas questões, porque eu não tô separando o que é da empresa, o que é meu, tá uma bagunça a minha vida financeira e a vida financeira da empresa. Então você acha que a pessoa vai chegar aonde? Né? Existem aplicativos para isso. Existe planilhas para isso, existe planilha para isso, existe contador que vai te ajudar, existe um financeiro que você vai por dentro da sua empresa, né, uma pessoa responsável para fazer isso. Então existem estratégias, existem maneiras de você conseguir trazer uma estruturação melhor para sua vida. E falar sobre o dinheiro, existe a história da crença limitante, né? Mulheres, não tenham medo de falar. Às vezes o seu marido, o seu namorado, o seu parceiro, né, os seus pais querem essa iniciativa, estão esperando essa iniciativa de você, né? No caso das mulheres que não falam, às vezes por medo, né, do marido falar, ele vai falar, mulher não sabe de dinheiro,
ignorar, não vou nem dar atenção. Não, gente, fala sobre isso. Muitos homens gostam dessa participação, conversa sobre isso. E se ele falar que não gosta, que você se intrometa, não é que eu tô me intrometendo. É o dinheiro da família, é o futuro da família, é a preocupação que a gente tem da história que eu contei agora. Se os dois pagam as contas, se um fica doente, ou se acontece alguma coisa com o outro, o que o outro vai fazer? Criar os filhos, cuidar de casa, trabalhar o dobrado para pagar as contas, para manter uma empresa. Uma bola de neve, né? Deixa eu ler aqui, ó. Verdade, meus pais sempre tiveram uma reserva financeira, meus sogros nunca tiveram. Foi difícil fazer o meu marido entender a importância da reserva financeira para a nossa família. Exatamente, e o caso do sogro da Aline é o que eu tava contando aqui. Eu brinco com ela, que depois eu conto pra vocês o que eu falo pra ela. Mas ela é a dona de tudo, gente, vocês já entenderam. Mas é o que eu falei, se a pessoa tem vários imóveis, que é o caso dos sogros dela, tem vários imóveis, mas é aí numa crise, numa pandemia, como é, se você não tem uma reserva financeira, dinheiro, gente, tô falando de reserva financeira, dinheiro acessível aqui, ó, que você pode mexer, tá? Olha lá. Se você não tem o dinheiro, a reserva financeira acessível na sua mão, se você tem imóveis imobilizados, né? Para você vender no meio de uma pandemia, você vai vender para preço de banana. E aí, como eu falei na live passada, muita gente acordou trabalhando, né? Dormiu trabalhando e acordou sem poder trabalhar, sem poder ir trabalhar, sem o trabalho, sem o dinheiro, sem a renda e sem a reserva. E às vezes é legal, não tô dizendo aqui que não é bom você ter imóveis, não é bom você ter um apartamento alugado que te gere uma renda. Lembra do que eu falei numa live passada, não lembro mais o nome da live, mas tá bom. É que a gente vai falando tanta coisa, né? Acho que foi no do planejamento financeiro para as crianças, né? O College Plan. Se você tem vários potes financeiros dentro dessas estratégias que a gente tem hoje no mercado a nosso favor, vários potes financeiros trabalhando a nosso favor, gente, o que mais que a gente precisa? Só saber administrar, só saber aprender como administrar isso. Selecionar uma informação aqui, outra informação ali, olhar o exemplo de uma pessoa ali, olhar o erro de outra. Falei do meu erro, queria muito porque queria agir por impulso, queria muito porque queria parar de trabalhar no que eu trabalhava, vendia Land Rover numa concessionária lá em Campo Grande. Trabalhava, ganhava bem, só que eu queria parar de trabalhar, de ser workaholic, de viver para trabalhar, né? E gostava do que fazia, gostava muito. E aí, eu gosto do mundo corporativo, porque voltei pra ele, né? Mas, e aí a gente pensa assim, tenho dinheiro, né? Vou abrir ali uma floricultura. Abri uma floricultura, amava, amo flores, né? Amo plantas. E aí, quem é aqui de Campo Grande me conhece, sabe dessa história. E aí eu falei. E falei pra vocês lá, não foi por falta de orientação, porque eu recebi algumas orientações do Sebrae. Só que não foram o suficiente para o meu negócio, não foram as informações que eu precisava realmente naquele momento. Não foi um planejamento financeiro para aquilo que eu precisava. E aí eu perdi dinheiro, perdi carro, perdi tudo. Por quê? Porque eu não entendi as regrinhas do jogo. Então é isso, a gente precisa aprender as regrinhas do jogo, a gente precisa aprender com quem tá aqui, né, disponibilizando informação no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, ou um amigo, outro que tá podendo ensinar, né, só que também a gente precisa selecionar o que às vezes o outro tá falando e tá servindo pro seu amigo, não tá servindo para você. Se você tem vários potes financeiros, e aí você ouve ali um conselho de alguém, compra um apartamento para alugar, coloca para alugar lá na beira da praia que vai ter rentabilidade boa, ótimo, mas você tem uma reserva financeira, você tem um plano de aposentadoria, você tem um seguro de vida com benefício em vida, você tem uma estrutura, tá legal, então vai lá e faz. Mas se você não tem nada e o primeiro passo que a primeira meta lá do seu quadro de visualizações ou do papel que você fez e colou lá no espelho para você olhar todo dia, comprar uma casa, tá, comprar uma casa, mas e o restante? Né? Então vamos pensar no propósito. Qual é o seu propósito? E aí existe a flexibilidade de você ter acesso a um consultor financeiro. Quando perguntam pra mim,
O que é uma consultoria financeira? Consultoria financeira é tudo, volta de agora pro começo dessa live, que vocês vão entender o que é uma consultoria financeira, onde eu ajudo o cliente a diagnosticar e aonde eu ajudo ele a chegar. E aí ele tem que colocar em prática, porque aí eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou dar as dicas, eu vou ensinar várias, né, pessoas que podem ajudar, livros e tudo. E aí, se a pessoa não colocar em prática, não é culpa minha. Não é culpa minha. Porque sabe quando é o melhor dia para começar a colocar em prática? Ontem. Ontem é o melhor dia. Só que já passou, né? Já passou. E aí, então, quando é o melhor dia? É hoje, é agora. Se você não colocar em prática tudo que a gente conversa aqui nessas lives, não vai adiantar nada você ficar assistindo live. Difícil, né? Ai, gente, que papel meu falar isso. Comprei meu ar-condicionado, deixando de pedir os nossos sushis favoritos todo mês. Quase um ano economizando um jantar por mês. Tá vendo? Tá aí. Tá aí um exemplo. Tá aí um exemplo. Sushi no Brasil é caro. Eu sei que é caro. Sair aqui também não é barato. Né? Porque tem muita gente que fala assim, vou lá comprar presentinho pra minha filha de $5. Aí daqui a pouco é outro $5, daqui a pouco é outro $5. E aí, aquele dinheiro que você podia guardar no seu plano de aposentadoria, né? Ou na reserva financeira, na poupança, também, né? Então vamos lá, deixa eu ler aqui os comentários. Oi, Vitor. Oi, Teca. Deixa eu dar um oi aqui pra turminha que chegou agora. As mulheres sempre foram taxadas aquela que torra o dinheiro no cartão de crédito do marido, quando na verdade hoje em dia são as mulheres que estão no planejamento financeiro familiar. Com certeza. E muitas que não estão à frente estão ajudando. E tudo bem também para aquela que fala assim, mas isso aí é meu marido que, né, decide e tal. Tá tudo bem também. Só que se você ajudar, se você colaborar, se você participar, talvez seja mais fácil as tomadas de decisões. Talvez se naquele momento que acontecer, né, um imprevisto na vida daquela família, os dois tomaram as decisões juntos, né? E os dois participaram de tudo, né? Então eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa não ter vergonha de falar que não sabe. Eu na área financeira, quando eu comecei, eu falei pra todo mundo, gente, eu não sei, eu tô aprendendo, e eu ainda tô aprendendo, eu aprendo constantemente, aprendo todos os dias. Quem me acompanha vê, toda semana eu posto mentoria que a gente faz. A gente tá aprendendo o quê? Casos de clientes, a gente tá aprendendo como estruturar a família, dicas de como lidar com o público, várias coisas. Então eu passo por vários treinamentos. Graças a Deus, obrigado Gustavo Marina e toda a equipe que dá esse treinamento pra gente. Então, se você tem o treinamento acessível hoje, graças a Deus, à internet, ou uma amiga, quem é minha amiga, tem aqui a amiga para ajudar, vem, conversa, senta, vamos sentar, vamos falar sobre esse assunto, porque às vezes não é legal, é desconfortável, mas se você fizer o que é desconfortável hoje, para você ter conforto amanhã, né, para você ser uma velhinha rica, como falamos na live passada lá da Juliana, você não acha melhor? Eu acho melhor. Eu prefiro falar do que não é confortável para mim hoje, mas amanhã ou depois eu ter conforto. Ou numa hora de uma emergência, eu ter a tranquilidade de falar assim, né? Igual os nossos clientes agora no meio da pandemia. Quem tinha investimento em bolsa de valores, em aplicações ou qualquer outra coisa, a bolsa de valores caiu, todo mundo ficou super preocupado, todo mundo ficou numa corrida de informações, mandando mensagem aqui. Os nossos clientes não se preocuparam, não ligaram, não recebi uma ligação de cliente dizendo, ixi, agora a bolsa de valores caiu, meu dinheiro, não sei o quê. Entra no aplicativo, vai lá e acompanha, tá lá seu dinheiro. Então, se existem estratégias que vão nos ajudar, vamos usá-las, né? E aí, nós já estamos a quase 5 minutos, faltando 5 minutos para dar 1 hora, e a pessoa que não parou de falar, e eu espero que eu tenha ajudado todos vocês com um pouquinho de dica aqui, um pouquinho de dica ali, e
Se serviu pra você, se foi bom pra você, manda pra uma amiga essa live. Vou deixar salvo aqui no Instagram, eu posto lá no YouTube também. Se serviu pra você, se foi legal pra você, manda essa live, indica meu Instagram pras pessoas. Sempre nos stories eu tô postando ali uma coisa ou outra, uma dica ou outra. O Vitor que tá ali comigo, cuida da mídia pra mim, tá fazendo ali o meu Instagram super bonitinho pra vocês verem, pra vocês acompanharem, com dicas, com reels, com às vezes umas coisinhas engraçadas pra gente descontrair. E eu acho super válido essa participação de vocês. Então hoje eu adorei, assim, na live passada, porque foi um tema mais, né, mais difícil da gente falar, dívidas, cartão de crédito, né, e muitas pessoas não estão nesse patamar, já passaram, né, ou não querem nem se expor. Então, e hoje foi uma participação super legal, adorei. Bom, eu quero deixar aqui meu muitíssimo obrigado, eu amei a participação de vocês, mulheres estão arrasando aí nas finanças, estão dando show de bola. Teve uma pessoa hoje que falou pra mim assim, mas como é que eu vou acompanhar salto financeiro? Eu não uso salto. Daí eu falei assim, gente, não é salto de salto alto, é salto financeiro. Vamos ajudar todo mundo, homens, mulheres, crianças, a darem o seu salto financeiro. Então vamos lá. É isso. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Espero ter ajudado todos vocês de pouquinho em pouquinho, doses homeopáticas, né? Porque eu adoro homeopatia. Eu vou trazendo para vocês aqui tudo que eu aprendo, tudo que eu aprendo com os meus clientes, aprendo muito com os meus clientes, com cada história que eu escuto e tudo que, né, eles me permitem falar, eu trago para vocês aqui nos stories, na live. Vou preparando para vocês materiais super interessantes. Se você gostou dessa live, compartilhe essa live. Tem um monte de gente que precisa saber sobre juros compostos, precisa saber sobre consultoria financeira, sobre um funil financeiro. E às vezes você, mandando essa live, fazendo a setinha assim, ó, pra pessoa que você gosta, pra um amigo que você sabe que não podia estar assistindo hoje, ou que não me acompanha ainda no canal, aqui no Instagram, manda pra essa pessoa, que eu tenho certeza que você vai ajudar. E lá na frente, quando essa pessoa se aposentar e viver viajando, ou então estiver numa casa legal, com uma família legal, com uma estrutura legal, você vai olhar e vai falar assim, eu fiz parte disso, eu fiz parte dessa mudança. Esse é meu intuito como brasileira, imigrante e empreendedora, e né, que tô aqui aprendendo sobre dinheiro, falando sobre um tema que não é fácil, na mídia, colocando a minha carinha aqui, né, meu rostinho aqui na telinha para todo mundo olhar. Mas o meu intuito é ajudar o maior número de famílias a crescer nesse país, a crescer no país de origem, né, no meu país de origem, e principalmente, especialmente, ensinar as nossas crianças, ensinar os filhos a ensinar outra pessoa, né, ensinar uma professora, como foi o caso da minha, a fazer uma limonada para salvar dinheiro. Gente, que é mais maravilhoso que isso? Vou dormir tranquila. Tá aprendendo. Minha filha vai dar aula, vai ensinar muito mais que eu. Muito obrigada, boa noite. Tem gente chegando. Ó, Pri, assiste a live desde o começo. Manda para suas amigas aí. Todo mundo vai precisar. Todo mundo vai gostar. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelo feedback que todo mundo dá depois das lives. Eu fico recebendo um monte de mensagens, eu fico recebendo carinho de vocês. E eu adoro esse carinho de vocês quando eu faço reels, quando eu faço posts. Eu adoro esse carinho que eu recebo de vocês. E eu faço com o maior amor, eu tenho um monte de coisa pra trazer, mas em uma hora é pouco. Então, desculpa se às vezes eu falo, né, jogo um monte de informações pra vocês, mas aos pouquinhos a gente vai chegando nas metas de vocês. E eu tô aqui para o que vocês precisarem. Quem precisar de uma consultoria financeira, quem quiser saber sobre quem tá no Brasil ou tá em outro país, quiser saber sobre dolarização do seu dinheiro, me chama. Quem estiver aqui no território, né, dos Estados Unidos, quem morar aqui, precisar de um funil financeiro, precisar da minha ajuda, do meu trabalho, eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês continuem indicando, né? Eu vejo sempre... só mais uma. Eu vejo sempre as pessoas repostando os meus stories, meus reels, meus posts, né? Que a gente faz com tanto amor e carinho. E aí eu fico com o coração assim cheio de gratidão, porque se a pessoa tá repostando, né, se ela tá indicando para os seus amigos, é porque tá gostando, é porque tá servindo para ela. Então eu sigo aí firme e forte no meu propósito. Boa noite para todo mundo, muito obrigada.
Ah, tem gente chegando agora. Dá vontade de começar de novo essa live, gente. Ai, assiste essa live depois. Bom, é isso. Foi muito bom. Espero ter passado muita informação pra vocês. Espero ver logo todo mundo que tava aqui e quem, né, vai receber essa live depois, quem vai assistir depois gravada. Tem um monte de gente que mandou mensaginha pra mim, não vou poder assistir hoje. Mas quem vai assistir gravado, espero ver todo mundo fazendo seu planejamento financeiro, fazendo seu definindo suas metas, né, com propósito e chegando lá. Chegando onde vocês querem chegar. Eu quero ver todo mundo brilhar, eu quero ver todo mundo aí usando os juros compostos a seu favor. Ah, chegou só agora. Puxa vida. Eu vou deixar a live gravada aqui no Instagram pra você ver depois, tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite pra todo mundo. Bom descanso, bom fim de quarta-feira pra vocês. E acompanha aqui que tem muita novidade. Semana que vem, quem tá aqui, semana que vem, não percam a live que vai ter semana que vem com uma amiga minha de Orlando, convidada especial. Gente, vocês vão ver... Vamos esperar a semana que vem. Boa noite, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijinhos. Dá vontade de desligar. Fica mandando beijinho pra mim, aí eu desligo como? Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Beijos. Aí, como que eu desligo? Como que eu encerro essa live? Delícia, bom demais. Boa noite, gente. Beijos.